Olá! Um dos capítulos fundamentais do livro de Roman Rosdolsky, Gênese e Estrutura de O Capital, de Karl Marx, é o capítulo 15, capítulo no qual ele trata a respeito do conceito geral e as duas formas fundamentais da mais-valia. Para aqueles que têm dificuldade em compreender o que Marx procura indicar com a categoria de mais-valia e, em particular, mais-valia absoluta e mais-valia relativa, fica aqui desde já a recomendação da leitura deste capítulo do livro de Rosdolsky. Lembremos que, para Marx, a mais-valia absoluta, ou, portanto, o sobretrabalho, é extraída fundamentalmente a partir de um prolongamento da jornada de trabalho. No entanto, o capital não pode prolongar indefinidamente a jornada de trabalho, dada as próprias limitações físicas daquele ser que trabalha para produzir valor e para produzir valor excedente ao capital. Neste sentido, a introdução de novas forças produtivas se coloca como uma necessidade permanente para o capital. Como diz Marx no Manifesto, o capital revoluciona constantemente as forças produtivas e, com elas, todas as relações sociais de produção. É certo que cada conquista que o capitalista obtém no terreno das forças produtivas não vai significar uma redução da jornada de trabalho, mas, pelo contrário, a combinação das duas formas de mais-valia, portanto, da mais-valia absoluta e da mais-valia relativa, ou da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa, a fim de ampliar a quantidade de valor que é produzida dentro de uma jornada de trabalho. São estes elementos que Rosdolsky procura resgatar neste capítulo 15, o conceito geral e as duas formas fundamentais da mais-valia. Vejamos, pois, como ele apresenta a discussão, recorrendo a várias passagens do referido capítulo. Rosdolsky começa observando que a mais-valia é uma das principais categorias do sistema marxiano. Observemos que ele está falando marxiano e não marxista, no sentido de indicar que está resgatando fundamentalmente os elementos do próprio pensamento de Marx. Para compreender isso, Rosdolsky observa que o único valor que realmente se cria no processo de produção é o valor acrescentado pela nova quantidade de trabalho. Lembremos que, para Marx, apenas o trabalho cria valor. Esse valor se divide em trabalho necessário, que produz o salário, e em mais trabalho, que excede o trabalho necessário e cria a mais-valia. Lembremos sempre daquela linha traçada por Marx de uma jornada de 12 horas, na qual, hipoteticamente, 6 horas pertence ao trabalhador sob a forma de salário e 6 horas pertence ao capital sob a forma de mais-valia ou trabalho excedente ou sobrevalor. E prossegue Rosdolsky. Despojado dos meios de produção, o trabalhador assalariado é obrigado a trabalhar mais do que o tempo necessário para produzir seu sustento. Para viver, precisa entregar uma parte de seu tempo de vida ao capital. Só assim o capital pode valorizar-se, portanto, criar mais-valia, portanto, criar trabalho excedente. Lembremos que o capital é uma categoria histórica. Isto não significa que não exista capital na Roma Antiga, na Grécia Antiga e mesmo na Idade Média. O que acontece é que, em qualquer um desses modos de produção anteriores, o capital não é o núcleo articulador das relações sociais de produção. A finalidade ali é produzir fundamentalmente valores de uso, dadas as limitações
estruturais daqueles próprios modos de produção. No entanto, com a constituição do mundo moderno, surge uma sociedade que vive fundamentalmente de acumular capital, ou para acumular capital. Daí Marx dizer, e aqui Rosdolsky resgata Marx diretamente, onde domina o capital, assim como nas épocas em que prevaleceram a escravidão, a servidão ou submissões de qualquer outro tipo, o tempo de trabalho absoluto, leia-se a jornada de trabalho, o tempo de trabalho absoluto do trabalhador lhe é imposto como condição para que possa efetuar o trabalho necessário, isto é, para que possa realizar para si o trabalho necessário à conservação da sua força de trabalho, obtendo valores de uso para si. Lembremos que Marx trabalha com a hipótese de que o trabalhador está recebendo o equivalente necessário ao seu sustento cotidiano, que é de 24 horas. Claro que Marx tem em evidência que no mundo prático, no mundo real, a tendência do capital é rebaixar cada vez mais o valor da força de trabalho. No entanto, para efeito de análise, trabalha com a ideia ou opera com a compreensão de que o trabalhador está recebendo pela sua força de trabalho o equivalente ao necessário para comprar tudo aquilo que necessita para reproduzir-se e, por vezes, Marx cita também, reproduzir a si mesmo e a sua família, a fim de que o capital possa contar sempre com força de trabalho disponível, uma vez que as crianças também crescem. Dirá Rosdolsky, como os modos anteriores de exploração, o modo dominado pelo capital se baseia no mais trabalho do produtor direto. Significa que havia trabalho excedente no modo de produção escravista e no modo de produção feudal. No caso da sociedade burguesa, este trabalho excedente se reproduzirá sobre outras modalidades ou sobre outras bases. A relação capitalista, assim como a servidão ou a escravidão, não seria possível se o trabalho humano gerasse apenas o necessário para sustentar a vida dos produtores diretos, leia-se, os trabalhadores. Dirá Marx, se todo o trabalho de um país garantisse apenas o sustento da população, não haveria mais trabalho e nada que se pudesse acumular como capital. Daí Rosdolsky observar que qualquer exploração, qualquer dominação de classe pressupõe condições relativamente favoráveis e uma produtividade mínima do trabalho. Portanto, o trabalho tem que produzir não apenas os valores de uso para a sua reprodução cotidiana, mas também valores para aqueles que se apropriam do trabalho. Do fato de que todo mais trabalho pressupõe um mais produto, não se deve concluir, no entanto, que a possibilidade do mais produto crie automaticamente o mais trabalho. E aqui Marx está pensando fundamentalmente na sociedade comunista, ou seja, a produção de excedentes não está ligada necessariamente à existência da sociedade de classes, como pretendem os liberais, dizendo que com o comunismo não haveria acumulação de riquezas. Marx apontará que sim, haverá acumulação de riquezas, mas esta riqueza estará a serviço da redução do tempo de trabalho excedente, portanto, a redução do tempo de trabalho no interior da jornada de trabalho, a fim de que possa ser redistribuído o valor total gerado pelos trabalhadores. Daí Marx e Engels colocarem na ideologia alemã que na sociedade comunista, dado o tempo de trabalho necessário para a reprodução do trabalhador e da sociedade, este trabalhador poderá pescar de manhã, filosofar à tarde e fazer poesia de madrugada. O que Marx procura indicar é que, em um modo de produção comunista, se reduzirá o máximo possível o tempo que o trabalhador dedicará
ao trabalho e que este tempo não estará destinado à apropriação privada, e sim à apropriação coletiva. Para isso, prossegue Rosdolsky, devem-se estabelecer relações que façam o produtor trabalhar além do tempo necessário. Portanto, é sob o domínio das classes sociais que se criam as condições para que o trabalho excedente seja apropriado por uma parte da sociedade e não redistribuído ao trabalhador. Rosdolsky observa que o capital desempenha como produtor de laboriosidade alheia, sugador de mais trabalho, explorador da força de trabalho, um papel específico. Observará também que as classes dominantes de épocas anteriores conseguiram extrair quantidades consideráveis de mais trabalho das massas populares que dominaram. Lembremos que há pouco citávamos o fato de que há trabalho excedente no modo de produção escravista e no modo de produção feudal. Daí Rosdolsky observar que também as classes dominantes de épocas anteriores, leia-se modos de produção anteriores, conseguiram extrair quantidades consideráveis de mais trabalho, portanto, trabalho excedente, das massas populares que dominaram, portanto, do conjunto dos trabalhadores. Mas, quando o desenvolvimento das forças produtivas ainda é pequeno, como era o caso nos modos de produção anteriores, também o mais produto, isto é, o trabalho excedente, é relativamente pequeno. Rosdolsky resgata aqui mais uma passagem de Marx. Dirá Marx: quando, em uma formação econômico-social, não predomina o valor de troca, mas sim o valor de uso do produto, o mais trabalho fica delimitado por um círculo de necessidades que pode ser mais estreito ou mais amplo. Mas, nesses casos, o caráter da produção não impõe um apetite ilimitado por mais trabalho. Por outras palavras, quando se tem sociedades nas quais só é possível produzir valores de uso ou pouco mais de valores de uso, o excedente não é transformado em mercadoria. Pelo contrário, o excedente é preservado para garantir a própria existência dos trabalhadores ou daquele coletivo social. Peguemos mais uma vez esta passagem de Marx. Quando, em uma formação econômico-social, não predomina o valor de troca, mas sim o valor de uso do produto, o mais trabalho fica delimitado por um círculo de necessidades que pode ser mais estreito ou mais amplo. Mas, nesses casos, o caráter da produção não impõe um apetite limitado por mais trabalho, leia-se trabalho excedente. Disto conclui Rosdolsky: só no capitalismo, a apropriação do mais trabalho se converte em um fim em si, e o constante incremento deste se transforma em condição indispensável do processo de produção. Feitas estas considerações, Rosdolsky observará que, para Marx, existem dois tipos fundamentais de aumentar o mais trabalho. Trata-se da extração da mais-valia absoluta, aquela que resulta fundamentalmente da prolongação da jornada de trabalho, ou da mais-valia relativa, aquela que implica fundamentalmente na introdução de novas forças produtivas, dentre as quais destaca-se na análise de Marx a maquinaria. Vejamos como Rosdolsky vai apresentando esta discussão. Há dois métodos fundamentais para aumentar o mais trabalho, o trabalho excedente. O primeiro é o prolongamento da duração do processo laborativo, ou jornada de trabalho. O outro, sendo fixa a duração da jornada, por exemplo, 12 horas, é o aumento da produtividade, ou a intensificação do rendimento do trabalho.
Isso quer dizer que o capital vai buscar cada vez mais reduzir o tempo necessário ao trabalhador para produzir a sua existência cotidiana. Se, num primeiro momento, 6 horas pertencem ao trabalhador e 6 horas pertencem ao capitalista, com a introdução de novas forças produtivas, torna-se, por exemplo, possível ao trabalhador produzir a sua existência e a da sua família em 3 horas, ampliando, neste sentido, a proporção da mais-valia que é apropriada pelo capital. Se antes era 6 horas, agora passou a ser uma apropriação de 9 horas de trabalho excedente. Este é um dos efeitos da mais-valia relativa ou da introdução de novas forças produtivas dentro da jornada de trabalho. Prossegue Rosdolsky. No primeiro caso, obtém-se o mais trabalho, estendendo-se o tempo total de trabalho. No segundo, abreviando-se o tempo de trabalho necessário dos produtores. Por isso, Marx chama o primeiro de mais trabalho absoluto e o segundo de mais trabalho relativo. A base da primeira forma, portanto, da mais-valia absoluta, é a fertilidade natural do solo, da natureza. A da segunda, isto é, da mais-valia relativa, é o desenvolvimento da produtividade social do trabalho, com a introdução de novas forças produtivas. Em consequência, a primeira forma do mais trabalho é não só a base da segunda, mas também é muitíssimo mais antiga, uma vez que a jornada de trabalho, ela atravessa as várias formas sociais, quer estejamos dentro de uma sociedade de classes ou fora da sociedade de classes, uma vez que os indivíduos sempre terão que produzir e reproduzir o necessário para a sua existência cotidiana. No entanto, a análise de Marx está voltada fundamentalmente a pensar o trabalho excedente dentro das sociedades dadas pelas estruturas de classes. A base da primeira forma é a fertilidade natural do solo, da natureza. A da segunda é o desenvolvimento da produtividade social do trabalho. Em consequência, a primeira forma do mais trabalho é não só a base da segunda, mas também é muitíssimo mais antiga. É tão velha quanto a exploração do homem pelo homem, e pode ser considerada uma forma de exploração comum a todas as sociedades de classe. Quando se fala que é tão velha quanto a exploração do homem pelo homem, não significa que desde os primórdios da humanidade existam relações de exploração. O que Rosdolsky procura indicar, seguindo Marx, é que a maior parte da história da humanidade se desenvolveu dentro de estruturas de classes. Prossegue Rosdolsky, observando que o capital não pode renunciar ao mais trabalho absoluto, portanto, à extensão máxima da jornada de trabalho, especialmente nos primórdios de seu modo de produção, quando se apodera do processo produtivo em sua forma histórica tradicional já existente e se limita a prolongar sua duração. Aqui é uma discussão que encontraremos no capítulo 24 do Capital, da chamada acumulação primitiva. Ali, Marx observará que, para produzir a acumulação de capital, foi necessário fazer com que os trabalhadores, despossuídos de tudo, tendo apenas a sua força de trabalho para vender, se submetessem a condições as mais perversas para a realização do trabalho. Jornadas longuíssimas, ausência de direitos sociais por parte dos trabalhadores, exploração intensiva do trabalho de crianças, mulheres e do próprio trabalhador adulto. Esta fase que Marx denomina da chamada acumulação primitiva, será aquela na qual predomina a mais-valia absoluta, ou seja, o capital procurará estender o máximo possível a jornada de trabalho. Daí Rosdolsky resgatar a ideia de que o capital não pode renunciar ao mais trabalho absoluto, especialmente nos primórdios do seu modo de produção, quando se apodera do processo produtivo em sua forma histórica tradicional, já existente, e se limita a prolongar sua duração. Lembremos que a forma histórica tradicional
é aquela dada pelas corporações de ofício, pequenas oficinas onde se trabalhava coletivamente. Nos primórdios da sociedade capitalista, o capital começa a salariar aqueles indivíduos que antes compunham as corporações, os agrupa dentro de unidades produtivas para produzir capital. Esta é uma discussão que Marx desenvolverá no capítulo 11 do primeiro volume do Capital, que é o capítulo da cooperação, que já tivemos oportunidade de registrar em nosso canal. Prossegue Rosdolsky. Nesta etapa do desenvolvimento, a diferença entre a produção capitalista e os estágios anteriores da produção é apenas formal. A etapa de desenvolvimento a qual Rosdolsky está indicando aqui é a da cooperação dada pela manufatura, uma vez que ali o trabalho continua a ser realizado fundamentalmente nos mesmos moldes em que era praticado dentro das corporações de ofício. Nesta etapa do desenvolvimento, a diferença entre a produção capitalista e os estágios anteriores da produção é apenas formal, no sentido de que a extração coercitiva do mais-trabalho ocorre diretamente pela violência nos sistemas de produção mais antigos, enquanto no capital é mediada pela troca. Os valores de uso aumentam aqui em uma proporção simples com os valores de troca. Esta forma de mais-trabalho aparece tanto nos modos de produção do escravismo, da servidão, etc., nos quais o valor de uso é o ponto central e predominante, como no modo de produção capitalista, orientado diretamente para o valor de troca e só indiretamente para o valor de uso. Lembremos que quando Marx destaca aqui a questão da violência, é porque havia uma compulsoriedade no trabalho do escravo e também no trabalho do servo, uma vez que ele era obrigado a prestar contas ao senhor, dar uma parte do que produzia ao senhor e muitas vezes a outra parte ia também para a igreja, restando pouco para o próprio trabalhador, para o próprio camponês que estava na terra. Lembremos também que, quando Marx fala da compulsão, ele vai destacar que, na sociedade capitalista, a compulsão não desaparece, mas ela vai surgir sob a forma de trabalhador formalmente livre. Aparentemente ele é livre, mas se ele não se assalariar, não sobrevive. Peguemos mais uma vez esta passagem, dada a importância que ela tem para o conjunto da reflexão. Nessa etapa do desenvolvimento, a diferença entre a produção capitalista e os estágios anteriores da produção é apenas formal, ou seja, existe a cooperação na manufatura, mas ainda não se rompeu totalmente com o modo de trabalho que se processava nas corporações. Os valores de uso aumentam aqui em uma proporção simples com os valores de troca. Esta forma de mais trabalho aparece tanto nos modos de produção do escravismo, da servidão, etc., nos quais o valor de uso é o ponto central e predominante, como no modo de produção capitalista, orientado diretamente para o valor de troca e só indiretamente para o valor de uso. Por outras palavras, enquanto os outros modos de produção estavam centrados na produção de valores de uso, portanto, coisas úteis para o consumo imediato, o modo de produção capitalista está assentado na produção de valores de troca, ou seja, a produção do excedente para ser comercializada sob a forma de valor. Lembremos que, quando Marx fala de valor, ele está se remetendo ao tempo de trabalho socialmente necessário e que vai estabelecer o padrão de equivalência de uma mercadoria com outra. Se uma mercadoria tem um tempo de trabalho socialmente necessário materializado de 1 hora, uma mercadoria que tem também tempo de trabalho socialmente necessário de 30 minutos, significa que esta de 1 hora terá que receber 2 peças daquela que demoraram 30 minutos para serem confeccionadas. Aí é a discussão que está no capítulo 1 do Capital, que é o capítulo da mercadoria, que as trocas se fazem entre equivalentes, embora os produtos sejam distintos.
O que vai igualá-los é o tempo de trabalho social médio incorporado em cada uma das mercadorias que se vai trocar. A extração do mais-trabalho absoluto, prossegue Rosdolsky, não é suficiente para caracterizar a essência do modo de produção capitalista. Essa essência consiste, principalmente, na revolução incessante das condições técnicas e sociais do processo de trabalho, para fazer recuar cada vez mais os limites naturais decorrentes do tempo de trabalho necessário e alargar cada vez mais o domínio do mais-trabalho. Portanto, quanto mais novas forças produtivas são introduzidas, torna-se possível aumentar a produtividade do trabalhador, fazendo com que ele produza a sua subsistência num tempo cada vez menor. É lógico que isto também bate em um limite. Não dá para chegar ao ponto em que a produção e reprodução da existência cotidiana do trabalhador seja de apenas 1 minuto. Mas é importante ressaltar que a introdução das novas forças produtivas permitiu ao capital rebaixar o máximo possível ou reduzir o máximo possível o tempo de trabalho socialmente necessário que o trabalhador precisa para receber sob a forma de salário a sua subsistência. Voltemos aqui. A extração de mais-trabalho absoluto não é suficiente para caracterizar a essência do modo de produção capitalista. Essa essência consiste principalmente na revolução incessante das condições técnicas e sociais do processo de trabalho, para fazer recuar cada vez mais os limites naturais decorrentes do tempo de trabalho necessário e alargar cada vez mais o domínio do mais-trabalho, do trabalho excedente, portanto, da mais-valia. Logo, não é no mais-trabalho absoluto, portanto, na extensão ilimitada da jornada de trabalho, ilimitada, ou seja, indo até o limite possível. É bom ressaltar isso, por uma vez que o trabalhador não vai conseguir trabalhar 24 horas por dia. Existe um limite físico do próprio trabalhador. Essa essência consiste, principalmente, na revolução incessante das condições técnicas e sociais do processo de trabalho, para fazer recuar cada vez mais os limites naturais decorrentes do tempo de trabalho necessário e alargar cada vez mais o domínio do trabalho. Logo, não é no mais-trabalho absoluto, mas sim no relativo, que aparece claramente o caráter industrial, historicamente específico, do modo de produção baseado no capital. O capital, neste sentido, é produtivo na medida em que, no tipo de coerção que exerce sobre o trabalho assalariado, estimula a força produtiva do trabalho a criar mais-valia relativa, ou seja, a aumentar cada vez mais a sua produtividade, graças à introdução de novas forças produtivas. Rosdolsky observa também que o modo de produção capitalista está orientado para o valor de troca, e a produção de valores de uso não é mais uma finalidade, e sim passa a ser um meio deste modo de produção. A finalidade agora é a valorização do capital, portanto, produzir cada vez mais capital excedente. Isso significa que o capital deve não só extrair o mais trabalho, mas também realizá-lo como mais-valia. Lembremos que realização da mais-valia significa a venda da mercadoria produzida. Uma mercadoria que não é vendida é uma mercadoria irrealizada. Portanto, o tempo de trabalho que nela foi materializado é um tempo de trabalho inútil da perspectiva da troca de mercadorias, portanto, da perspectiva da valorização do capital. Resgata mais uma vez Marx, Rosdolsky resgata mais uma vez Marx, dizendo: uma condição necessária à produção baseada no capital é a produção de uma esfera da circulação constantemente ampliada, seja porque essa esfera se amplie diretamente, seja porque se criem dentro dela mais pontos de produção. Assim como o capital
tem a tendência permanente de criar mais trabalho, trabalho excedente, mais valor, também tem a tendência complementar de criar mais pontos de intercâmbio, tem a tendência de produzir mais trabalho como complemento de si mesmo. Por isso, todo e qualquer limite se apresenta ao capital como uma barreira a ultrapassar. Isso significa que o capital precisa operar cada vez mais, tentando aumentar o próprio processo de valorização do capital. O capital, busca submeter todos os momentos da produção ao intercâmbio e abolir a produção de valores de uso diretos que não entram no processo de intercâmbio. Assim, a produção baseada no capital tende a ocupar o lugar dos modos de produção anteriores a ele. O comércio aparece como pressuposto e momento essencial, que engloba a própria produção, e a tendência de criar um mercado mundial está dada diretamente no próprio conceito de capital. Aqui destaquemos vários elementos. Primeiro, quando Marx fala o capital, ele está falando de uma determinada relação social de produção. O capital não é uma coisa. O capital é a expressão de uma determinada relação social de produção. Segundo elemento, produção e consumo caminham juntos, assim como produção e a comercialização da produção. Essa discussão Marx fará no texto introdutório de Para a Crítica da Economia Política, quando discute produção, troca, circulação, distribuição e consumo. É também o capítulo famoso no qual Marx delineia algumas passagens a respeito de como opera com o seu método. Aqui, Marx está dizendo que o comércio é fundamental para a realização da mercadoria, tanto para a produção da mercadoria, uma vez que o capitalista precisa comprar matérias-primas, forças produtivas e o próprio trabalho, como também precisa vender a mercadoria, precisa realizar a mercadoria. Daí que o comércio aparece como pressuposto e momento essencial que engloba a própria produção. E a tendência de criar o mercado mundial está dada diretamente no próprio conceito de capital. Ora, quanto mais o comércio capitalista se expande, mais ele vai rompendo as próprias barreiras regionais, locais, nacionais, tornando-se internacional. Esta é uma discussão que está presente também no item 1 do texto, o Manifesto do Partido Comunista, quando Marx fala que no lugar da produção local, instaura-se cada vez mais uma produção universal, portanto, um mercado mundial, aquilo que hoje chamaríamos por globalização ou mundialização. É importante observar que isso ocorre em razão de que o capital é o limite para o próprio capital. Portanto, o capital busca expandir cada vez mais as próprias bases anteriores nas quais foi realizada a produção de mercadorias. Rosdowski observa que, para impulsionar a produção de mais-valia relativa, baseada na multiplicação e desenvolvimento das forças produtivas, o capital precisa ampliar, dentro da circulação, a esfera do consumo, assim como ampliou antes a esfera da produção. Por isso, o modo de produção capitalista requer, primeiro, ampliação quantitativa do consumo existente. Segundo, difusão das velhas necessidades por espaços mais amplos, que é a conquista de um mercado cada vez maior. Terceiro, produção de novas necessidades, com descoberta e criação de novos valores de uso. Isto quer dizer que o capital precisa inovar sempre, a fim de manter viva a produção de valores e, portanto, a circulação de mercadorias. Um exemplo bastante simples é a modificação ou a transformação contínua dos aparelhos celulares. Sempre a propaganda apresenta inovações nos aparelhos celulares a fim de estimular novas formas de consumo dos novos produtos que foram criados. Essa é uma necessidade contínua para o capital, destruir a mercadoria que havia sido produzida e modificá-la de tal modo a estimular novas formas de consumo daquelas mesmas mercadorias. Em outras palavras,
O mais trabalho não deve gerar mero excedente quantitativo. As diferenças qualitativas do trabalho devem aumentar, se diversificar e multiplicar continuamente. Para Rosdolsky, sempre seguindo Marx, a produção baseada no capital precisa produzir o indivíduo social o mais pleno e universal possível, pois para aproveitá-lo de modo multifacetado, é necessário que seja capaz de fruir, que tenha um alto grau de habilidade, pelo menos que possa ser incorporado pelo capital. Mas aí não está a verdadeira fruição para Marx. A verdadeira fruição para Marx está quando as forças produtivas se colocam a serviço do homem e ele possa apossar-se cada vez mais de toda a cultura ou do máximo de cultura produzida pela civilização. No caso da sociedade capitalista, a cultura produzida pela civilização é apropriada pelo capital para tornar mais rentável a própria mercadoria ou o próprio processo produtivo. Dirá Marx, assim como a produção baseada no capital cria, de um lado, a laboriosidade universal, de outro, cria um sistema de exploração geral das propriedades naturais e humanas, um sistema de utilidade geral, utilizando tanto a ciência como todas as propriedades físicas e espirituais. Nada parece ser mais elevado, nem justificado em si mesmo, fora dessa esfera da produção social e da troca. Assim, o capital cria a sociedade burguesa em um regime de apropriação universal pelos membros da sociedade, tanto da natureza como das relações sociais. Daí decorre a grande influência civilizatória do capital. Sua produção de uma sociedade perante a qual todas as anteriores aparecem como desenvolvimentos meramente locais da humanidade e como uma idolatria da natureza. O que Marx quer dizer com isso, o caráter civilizatório do capital? Significa que este processo é extremamente contraditório. Os outros modos de produção eram essencialmente locais, pequenas unidades produtivas que não produziam um intercâmbio universal. Com o modo de produção capitalista, a dinâmica é outra. Como o capital precisa revolucionar-se continuamente e, com isso, revolucionar também todas as relações sociais de produção, a tendência é que ele busque cada vez mais novos mercados para suas mercadorias. Portanto, vai percorrendo o mundo, como diz Marx no Manifesto do Partido Comunista. Este processo é extremamente importante para Marx. Marca um momento revolucionário deste modo de produção. Marx acentuará isso também no Manifesto Comunista, que há uma dimensão revolucionária na expansão ou na constituição da sociedade capitalista, que é exatamente permitir que se saia das limitações dos modos de produção anteriores e produzir valores de uso em quantidades suficientes que poderiam atender a todos os indivíduos. Mas como a produção na sociedade capitalista é voltada para a apropriação privada, isso significa que a produção de excedente não atende às necessidades humanas gerais. Só podem consumir aqueles que têm dinheiro. Os que não têm dinheiro morrem de fome ou ficam largados na sarjeta. Daí a questão colocada por Marx aqui. Daí decorre a grande influência civilizatória do capital. Sua produção de uma sociedade perante a qual todas as anteriores aparecem como desenvolvimentos meramente locais da humanidade e como uma idolatria da natureza. A ideia de que é a terra que fornece a riqueza e por aí vai, que era a primeira discussão que vamos encontrar nos economistas clássicos, os teóricos da economia política, William Petty e Quesnay. Pela primeira vez, a natureza é convertida em um objeto para o homem, ou seja, cada vez mais a dimensão inorgânica do homem passa a ser parte constitutiva do seu organismo. Pela primeira vez, a natureza é convertida em um objeto para o homem, em coisa útil, em coisa útil apenas. Deixa de ser reconhecida como
um poder para si. Até mesmo o conhecimento teórico de suas leis autônomas torna-se pura astúcia, voltada para submeter a natureza às necessidades humanas como objeto de consumo ou meio de produção. Seguindo essa tendência, prossegue Marx, seguindo essa tendência que lhe é inerente, o capital também passa por cima das barreiras e preconceitos nacionais, assim como sobre a divinização da natureza, liquida a satisfação tradicional das necessidades existentes, muito limitadas, e a reprodução do velho modo de vida. Opera destrutivamente contra tudo isso. É constantemente revolucionário, derruba as barreiras que dificultam o desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das necessidades, a diversidade da produção e a exploração e intercâmbio das forças naturais e espirituais. Portanto, o capital possui uma tendência expansionista civilizatória, mas esta tendência expansionista está voltada como ação privada, e esta tendência civilizatória acaba produzindo também uma sociedade totalmente declinante no plano civilizatório, no sentido de que a grande maioria da humanidade tende cada vez mais a viver no limite da miséria. Basta observar que hoje existem quase 2 bilhões de indivíduos vivendo com menos de $1 por dia. Esta revolução contínua é propiciada pela mais-valia, pela combinação da mais-valia absoluta e da mais-valia relativa. Portanto, continua a se manter o trabalhador operando durante uma jornada longuíssima. Ao mesmo tempo, esta jornada longuíssima é incrementada pela introdução de novas forças produtivas que aceleram a produtividade do trabalho. Daí que, quando se pensa na mais-valia relativa, se está refletindo na forma como o capital encontrou nas máquinas a forma mais adequada de existência para a sua própria expansão. Com o desenvolvimento da produção capitalista, a massa do trabalho vivo empregado decresce, ou seja, o número de trabalhadores necessários para realizar a produção diminui. Mas não se trata de um decréscimo qualquer, se trata de um decréscimo contínuo, em comparação com aquela objetivada nos meios de produção. Significa que o trabalho morto passa a ter uma maior presença do que o trabalho vivo quando se trata de realizar a produção capitalista. Daí que se coloca uma contradição insolúvel para a sociedade capitalista. Ela precisa se expandir e, ao mesmo tempo, nesse processo de expansão, ela produz um declínio, uma redução do trabalho vivo. Como esse trabalho vivo precisa se alimentar, isto vai resultar em choques permanentes no interior da sociedade burguesa. São esses elementos que são resgatados por Roman Rozdowski no capítulo 15 que apresentamos hoje. Capítulo esse que tem por título geral o conceito geral e as duas formas fundamentais da mais-valia. Este capítulo está no livro Gênese e Estrutura do Capital, de Karl Marx. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo, assim, com as jovens gerações de estudantes e também com as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.